A ideia era ver a relação entre a Bíblia e a ciência. E os padres da Igreja são essa primeira geração. Começa a escrever, não é? E muito, e livros, e importantes cartas e homilias, na qual propõem uma interpretação dos textos sagrados que é feita em Igreja e na Igreja. Mas eu achei, nós na altura comentámos isto, que uma parte muito interessante desta passagem é precisamente a primeira, por causa deste tema. Será que a Bíblia é contra a ciência? E aqui o Concílio de Trento quer reafirmar a importância dessa tradição que remonta aos primórdios do cristianismo, não é? Mas ele, no fundo, ele está maravilhado com o conhecimento que se consegue ter. Conhecimento E com científico, razão. não é? Sim, o conhecimento científico. E com razão, nós podemos pensar. Só o facto de se poder, por exemplo, prever quando é que vai acontecer um eclipse, não é? O facto de eles conseguirem fazer isso é extraordinário. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Estamos de volta com mais um tema da relação da fé com a ciência. E agora, por acaso, Bernardo, já não falávamos, já não gravávamos episódios há algum tempo, tivemos aqui algum trabalho com esta. Tiramos aqui um uma hiato. sabática, não foi? Fizemos aqui uma sabática. Mas pronto, Exato. também como o patrão tem os salários em atraso, pá, olha, também não é grave. Exatamente, mas pronto, fizemos aqui uma pausa durante algum tempo aqui por questões de disponibilidade, pronto, não nos foi possível gravar, mas pronto, mas estamos de volta. Estamos aqui de com volta, os nossos- estamos de volta. Não os desaparecemos, nossos estamos vivos. Está toda a gente de saúde, felizmente, graças a Deus. E cá estamos Sim. outra vez a massacrar os nossos ouvintes. Achavam que nós íamos embora, não é? Mas não, estamos por aqui. Pronto, o tema que nós pensámos em trazer hoje aqui é inspirado numa apresentação que nos convidaram para fazer aqui há umas semanas. Fomos convidados pelo Patriarcado de Lisboa para falar do tema Bíblia e Ciência, inimigas ou concordantes. E pronto, e fomos convidados para ir lá fazer esta apresentação e achámos que era um tema interessante e que valia a pena trazer para aqui, para o nosso canal. E pronto, e já agora, antes de entrarmos por aí, agradecer também ao Patriarcado de Lisboa, não é? Pelo convite, sim, Por que nos nos ter fizeram. convidado e pela apresentação e por este evento sobre a Bíblia, que foi todo ele muito interessante e muito bem organizado. Portanto, acho que é importante Sim, dizer isso. faz imensa falta. Isto foi uma iniciativa da Escola de Leigos. No fundo, está aberta a quem quer que se queira inscrever. E foi um dia inteiro de palestras e de apresentações muito interessantes. E aprendeu-se bastante. E para nós foi uma honra termos sido convidados. Como lá tínhamos a restrição, naturalmente, não é? De 1 hora, nós aqui, obviamente, não é, Gonçalo? Como é nosso hábito, vamos esticar-nos, não é? Vamos poder fazer isto em vários episódios e sem. O relógio está a contar, mas é mais aqui o relógio Mas está a contar do de outra cartão de maneira. memória. Sim, é mais aqui, é basta cuidado só quando acabamos aqui com o cartão de memória, mas podemos sempre fazer isto às postas, não é? E tratar deste tema com todo o detalhe. Exatamente. Pronto, bem, e referi também que parte do motivo para este tema teve a ver com o aniversário da Dei Verbum, a Constituição Dogmática da Dei Verbum do Concílio Vaticano II, precisamente sobre este tema, da Palavra de Deus e a sua interpretação. E pronto, foi um bocadinho também inspiração para o tema geral da conferência. Exatamente. Pronto, então, entrando aqui um bocadinho no tema, a ideia era ver a relação entre a Bíblia e a ciência. E por acaso nós na altura tivemos aqui uma ideia engraçada em relação à estrutura da apresentação que fizemos lá, que era começar um bocadinho pela perspectiva contrária daquilo que as pessoas provavelmente estavam à espera que nós fizéssemos, não é? Portanto, nós começámos por ver, ok, qual é que é a perspectiva bíblica e tentarmos no fundo fazer o caso mais forte possível para a Bíblia estar contra a ciência.
E daí o nosso E, título, nós tínhamos um título provocador, não é? Que era o nosso título provocador, era Inimigas ou Concordantes, não é? Por isso vamos começar aqui com a perspectiva da inimizade, não é? Da inimizade entre a Bíblia e a ciência, não é? Vamos começar aqui e, com e, e- e depois logo vemos se chegamos às concordantes, não é? dar aqui a voz ao adversário, exatamente, é isso mesmo. Exato, exato. Então como é que isto começa um bocadinho? Então, nós começámos por apresentar, nessa palestra, começámos por apresentar qual é que era a visão bíblica do cosmos. E em particular estamos aqui a pensar mais no Antigo Testamento, não é? Então, nós vimos um bocadinho que havia aqui no fundo a Terra que era quase como um género de um disco, não é? Assente Sim, sobre os pilares da Terra. um disco com uma cúpula, era com uma cúpula assim, semisférica por cima desse disco, tal e qual, uma bolacha no fundo, como se a Terra fosse uma bolacha com uma esfera por cima, não é? Uma Exato, semisfera. e isso era o firmamento, e depois por cima havia o céu dos céus, não é? E por cima do firmamento também estavam as águas, não é? E às As águas vezes superiores, as águas as a- superiores, portanto. sim, e depois quando se abriam, em teoria, não é? Buracos nestes firmamentos fazia com que as águas caíssem, não Com é? que chovesse, Com que exatamente. chovesse. E o mundo habitado é constituído por terra seca e é rodeado por mares de todo o lado, não é? E depois isto estava assente sobre. Depois ainda havia o submundo por baixo desta terra onde era o mundo habitável. Que era a E região depois dos tínhamos. mortos, não é? Que era a região dos mortos, não é? O chamado Sheol. Portanto, Uhum. no fundo, no coração da Terra está o destino dos mortos, não é? O Sheol. E depois, como tu dizias, há uns pilares, não é? A Terra está sempre nos pilares. E depois, abaixo desses Então a terra e o pilares, céu, não é? sim, e abaixo desses pilares nós temos o abismo. O abismo que em hebraico diz Tehom, o grande abismo, e no fundo que também é feito de águas profundas, primordiais, caóticas. Portanto, é aqui um cosmos, não é, Gonçalo? Que não parece nada científico, pois não. É assim um Sim. cosmos um bocado. Não parece nada de facto. Mas pronto, e só um bocadinho para contexto, esta visão bíblica é baseada em passagens que se vão tirando de Sim, vários tens sítios do razão. Antigo Testamento. Por exemplo, a ideia do céu Exatamente. dos céus está presente no Salmo 148 e no livro dos Reis, não é? No capítulo 8, por exemplo. A ideia do firmamento encontra-se no Gênesis e também se encontra no profeta Ezequiel. Depois o mundo habitado aparece nos Salmos, Sim. 93 e 104, e temos aqui mais uma série de. Pronto, e no fundo compilámos aqui um bocadinho passagens bíblicas que exemplificavam cada uma destas realidades. Portanto, isto é o cosmos que nós lemos naturalmente, não é? De uma leitura direta de vários livros do Antigo Testamento. Basicamente é isso, não? E é isso que vemos aqui. É uma cosmologia hebraica, muito típica do povo hebraico, e que aos nossos olhos parece um pouco tosca e faz sempre fazer os nossos amigos ateus dizerem: Pois, vocês, porque é que vocês seguem uma religião do tempo pré-histórico, ou quase? Isso está-se mesmo a ver, não é? Que se esse Uhum. povo não acertava nada de jeito do ponto de vista cosmológico, porque é que há de acertar acerca de Deus, não é? Mais vale Sim. não seguir essa religião, porque na verdade isto é uma civilização primitiva. É o típico argumento que nós ouvimos, não é? Exato. No entanto, acho que há aqui algumas coisas que é preciso dizer em relação a esta visão cosmológica. Por um lado, acho que é importante salientar que o facto das pessoas terem esta visão do universo, esta visão da natureza, não significa que elas não fossem inteligentes, não é? Porque a verdade é que nós hoje estamos habituados à ideia de que a Terra é esférica, que a Terra se move, que o universo é enorme, que não existe propriamente uma cúpula onde as estrelas estão coladas, mas que as estrelas são esferas gigantes de hidrogênio, hélio e outros componentes que estão a queimar alguns desses componentes através de fusão nuclear. Estamos habituados a esta visão, não é? Mas a verdade é que se nós nos pusermos na posição. Primeiro, nós temos esta visão porque é aquilo que nos passam na escola, não é? Sim, temos A escola, maior temos parte, aulas, não é? a maior parte de Alguns, nós. alguns até vão para a universidade, não é? Estudar física, como é o teu caso, não é, Gonçalo? Portanto, somos uns Exatamente. sortudos, não é? Somos os sortudos, temos acesso à Somos os sortudos. informação. A maior parte das pessoas só sabe isto porque é ensinado na escola. Se perguntarem como é que nós sabemos isto,
a maior parte das pessoas não sabe explicar o porquê, sabe que é assim um bocadinho por autoridade, não é? E por acaso nós temos uma série engraçada sobre isso, é que tem precisamente esse título, não é? Como sabemos isto em É que o falamos destes CSI, temas. é o CSI Exato, é do o café sem CSI. café. Exatamente. Mas Mas esse é um bom ponto, Gonçalo, é perguntar àquele nosso amigo que acha que isto do Antigo Testamento é tudo uma coisa de gente primitiva, pedir-lhe então explica lá, mostra-nos lá, prova lá que a Terra é uma esfera. Nós sabemos que a Terra é uma esfera, mas mostrar isso não é canja, e por isso é que fizemos aqueles episódios do exato, CSI acerca da Terra esférica, não é? Para a se explicar o perceber porquê. que podemos saber com certeza que a Terra é uma esfera, obviamente, não é? Mas chegar lá não é óbvio. Chegar Não lá é não é óbvio, óbvio. especialmente para alguém que nunca saiu de uma determinada região do planeta, uma Claro, região claro, claro. limitada, não é? E mesmo, ou seja, em relação ao povo hebraico é diferente, não é? Mas quando nós falamos desse tema da Terra esférica, nós estamos a falar já pessoas que sabiam que a Terra era esférica, também por falarem com pessoas que viajaram no mundo, não é? E aquela questão do Aristóteles, não é? Ele teve relatos de que havia sítios em que os ângulos que o Sol fazia com, Eram ângulos com a diferentes, vertical não é? eram diferentes, e As a estrelas partir também daí mudavam, não é? No céu à noite. exato. E a partir daí foi capaz de calcular até o raio da Terra. Mas a verdade é que se nós imaginarmos que vivemos numa época em que não houve ainda grandes viagens e vivemos num espaço relativamente limitado do globo, esta ideia, esta visão do mundo como sendo plano e tendo o firmamento por cima, é uma coisa bastante óbvia, não é? É aquilo que é mais É, óbvio aos nossos olhos. é o cosmos mais evidente, não é? Para os nossos sentidos. Uhum. Eu até diria que é preciso um ato de fé muito grande para Sim, sairmos desta visão, acho eu. certo. Acho que é uma coisa que não quer dizer que se faça, e aliás, deve-se fazer e é racional fazer. Mas pronto, mas acho que é importante ter E no fundo aqui estás a esta fazer aqui, Gonçalo, um convite à humildade. Ou seja, nós um temos, convite. nós temos somos muito orgulhosos e achamos que sabemos imenso, não é? Nada como o homem moderno, nada como a civilização moderna, mas quer dizer, nós chegamos aqui com muito trabalho e com muito esforço. E aliás, este episódio de hoje vai mostrar um pouco também do que é que foi esse percurso da ciência desde a antiguidade até à idade contemporânea, da importância que teve a nossa fé para isso, e vamos ver que não é assim tão fácil chegarmos aonde chegamos hoje, não é? Foi preciso uma série de gerações Uhum. de pensadores e de sábios para termos hoje em dia a ciência que temos, não é? As coisas não nos caem assim do céu diretamente, não é? Dão muito trabalho. E portanto, no fundo é Exatamente. isso, há aqui uma cosmologia que é muito natural, que é muito intuitiva, não é? Se bem que há aqui um detalhe, Gonçalo, que já coloca este cosmos hebraico comparando com as cosmologias dos povos vizinhos, não é? Na Babilónia, outros povos ali à volta, é que há uma característica nesta cosmologia, é que, embora fosse típico na altura assentar a Terra em animais ou em seres vivos, havia vários tipos de cosmologias, até à Índia e no Médio Oriente, no Próximo Oriente. Aqui não acontece isso com os judeus não assentam o cosmos hebraico em nenhum animal, o que já é aqui uma característica interessante. Nós estamos aqui a dizer que isto já é um cosmos super científico e super rigoroso, mas já há aqui, Uhum. para já, um facto teológico que não se pode negar: é que o povo hebraico é monoteísta. Estão Exato. convencidos de que existe um só Deus, não é? E que há um abismo gigante, há uma distância enorme entre Deus e a criação, e portanto não têm uma tendência para assentar o cosmos em um tipo de criatura, não é? Para eles o cosmos é obra de Deus. Isto é uma característica interessante, não é? Uhum. E Dos esta ideia de que o hebreus. cosmos não é divino, não é? Ou seja, mas isso iremos comentar um bocadinho mais à Sim, frente. nós vamos falar muito sobre isso nesta, mas, nesta mas série isto é uma de. diferença essencial e vamos ver depois porque é que isto é tão importante. Sim, Ok, e falámos aqui da visão do cosmos, mas existem aqui outros pontos que podemos considerar pontos de conflito entre a visão bíblica e a visão científica atual, não é? Quando lá focámos-nos mais neste modelo do cosmos, não é? Mas nós compilámos aqui uma, uma lista, uma shortlist, não é? Dos temas sim, fizemos aqui um frente a que saem. frente, não é? Um frente a frente, ciência bíblica versus ciência atual, não é? E o que sai Uhum, é interessante, não é? Do ponto de vista da mobilidade da Terra, a Bíblia descreve a Terra como fixa e inabalável, diz que o Sol e a Lua movem-se em torno da Terra. Há ainda aquele episódio muito importante do milagre de Josué,
quando o povo de Israel está a combater os seus inimigos, Deus faz parar o sol, essa passagem muito polémica que vai dar que falar, vai dar rios de tinta depois mais à frente, no caso Galileu, e não Uhum. só. Mas no fundo é isto, não é, Gonçalo? A perspectiva bíblica da Terra, que a Terra está fixa e inabalável, não é? E que o Sol e a Lua se Perspectiva movem em torno da bíblica, Terra. Já vamos ver, não é? Mas já, Assim, já, assim numa já primeira lá leitura, é o que iremos. parece, não é? Numa primeira leitura, é o que Sim, parece, assim é não a é? primeira leitura. E aqui, relativamente à mobilidade da Terra, parece que há aqui uma oposição evidente, né? Porque a perspectiva científica atual é que a Terra roda sobre o seu eixo, gira em torno do Sol a alta velocidade, e não é o Sol que orbita a Terra, e depois o próprio Sol também se move em torno do centro da galáxia, e a galáxia também se move. No fundo, está-se tudo a mover. Sim, Que é uma perspectiva completamente diferente de ter a Terra fixa e inabalável no centro do universo. sim. E depois, Eh, famosamente também, sim, nós sabemos que a narrativa da criação, que nós lemos no Gênesis, mostra-nos que Deus cria tudo o que existe, incluindo homem e mulher, em 6 dias, não é? E ao sétimo dia descansa. O que é interessante, exato. não é? Quando nós hoje em dia, Gonçalo, à luz da ciência atual, não é? A Terra não tem essa idade, não é? Tem uma idade um pouco mais Sim, provecta. e sobretudo não foi. As coisas não apareceram assim já todas feitas, não é? Em 6 dias. Portanto, isto Sim, aqui, isto, do nada chegar à Terra como existe, como ela está hoje em dia, às espécies como elas estão hoje em dia, assim, em apenas 6 dias, é algo completamente contrário àquilo que é a visão científica, não é? Portanto, parece que temos aqui outro ponto importante de de discórdia. conflito, não é? De discórdia, exatamente. Exato, exato. Depois, um bocadinho associado a este também, embora, aliás, no fundo, aqui nós pusemos isto como dois pontos separados, mas eles estão bastante interligados, que é a questão do surgimento das espécies, não é? Uhum, sim, Na Bíblia, as plantas aparecem no terceiro dia, não é? Até antes da criação do Sol, e no fundo, as espécies todas são criadas já no seu estado hum, atual. final, não Até, é? Sim. sim, aliás, nós quando fizemos a nossa série sobre a evolução, até demos aquele exemplo engraçado que é o universo chave na mão, não é? Que é O universo as chave na espécies, mão. já Está vem pronto a tudo habitar, pronto a prontinho, habitar, não exato, é? pronto a habitar, a escritura Exatamente. assinada, está tudo, só tem aqui a chave. Deus entrega-nos um, não é? Assinámos a escritura e Deus deixou-nos a chave Adão e e foi-se Eva embora. entram logo no jardim do Éden, não é? Já chave na mão, não é? Exatamente. Exato, exato, exato. Mobilado, não é? Mobilado. Exato, depois fizeram a asneira e o senhorio pôs-me fora de casa. Mas pronto, mas, Exatamente. Pronto, mas mas é isso, mais ou menos assim. Mas, ainda hoje em mas, dia, estamos a pagar juros disso. E, exato. Mas pronto, mas isto, ou seja, mas a esta ciência, não é? ideia, A ciência não, hoje em dia tem uma visão diferente, não é? Temos. sim, a melhor visão que nós temos hoje em dia, aquela que bate mais certo com a experiência e que parece explicar melhor aquilo que nós vemos, esta ideia de que os seres que nós vemos hoje em dia evoluíram a partir de seres anteriores. Portanto, e isto é a visão que praticamente toda a gente tem no meio científico e que parece também estar aqui em oposição com a visão bíblica, não é? Sim, Este tema da portanto. evolução é bastante complexo e nós não vamos Não, nós aqui temos no uma série de episódio de episódios só hoje. sobre isso. Não, neste Sim, sim, episódio não sim. vamos. No Estamos de só a hoje não querer vamos. fazer o frente a frente, não é? Exato, À exato. partida, não é? Numa comparação muito superficial, vemos aqui esta tensão toda, não é? Uhum. E depois também falámos já, ainda agora mesmo, não é, Gonçalo, do formato do cosmos, não é? Sim, o O formato do cosmos, o universo formato da hebraico Terra. parece uma tenda, não é? Parece uma tenda, o firmamento é sólido, é uma semisfera que está por cima da tenda, a Terra é um disco plano, fala-se em pilares da Terra, enquanto que hoje em dia nós sabemos, não é, que a Terra é aproximadamente uma esfera, não é? Um esferoide, que está Uhum. suspenso no vazio do espaço, e E portanto que não é não tem esta. pilares por baixo, não é? Não tem pilares por baixo, não tem esta Pois, cúpula sólida, não é? Enfim, tem aqui várias diferenças. Um exato. outro aspecto interessante também tem a ver com o surgimento da luz, não é? Na narração do Gênesis, a luz é criada no primeiro dia e depois o Sol e as estrelas só aparecem no quarto dia. Enquanto que a ciência mostra-nos algo diferente, não é? Mostra-nos que o Sol e as estrelas são a fonte primordial de luz visível no nosso universo, não é? Sim, é assim, mas eu discordo um bocadinho. Porque, porque Podes aqui discordar, nós, estás à vontade. porque nós aqui, é verdade que a maior parte da luz visível que nós vemos vem do Sol e das estrelas, mas a verdade é que nós já falámos na questão do início do universo na radiação cósmica de fundo.
E a radiação cósmica do fundo pode ser considerada luz, não é? E, e já lá Sim, estava, certo. antes das estrelas, não é? Os Portanto, nossos olhos não a veem, não é? Mas não quer dizer que não seja luz, não é? não a veem atualmente, mas houve uma Sim. altura em que a radiação cósmica de fundo estaria na gama do visível, Ah, que interessante. em Pois. princípio. Portanto, há de ter havido ali uma altura em que, já havia luz e ainda não haviam estrelas. E mesmo o que é que significa luz, não é? Porque as leis de Maxwell para a propagação das ondas eletromagnéticas são válidas desde o início do universo. Exatamente, Portanto, sim. No fundo, o que se passa é que o espectro do visível é uma faixa muito estreitinha da radiação eletromagnética, não é? Portanto, o que nós chamamos de sim, luz é um bocado discutível, não é? exato, Até que exato. ponto Mas é que a luz que está aqui referida na Bíblia é o espectro do visível ou não, não é? Estamos a entrar aqui já num terreno um bocado exato, escorregadio, não exato. é? Sim, mas isto acho que acaba por mostrar um bocadinho possíveis dificuldades que depois exploraremos mais à frente, não é? Com estas objeções, estas contradições fortes entre Bíblia e ciência, muitas delas assentam neste tipo de dificuldades de clarificação de conceitos, não é? O que é que nós estamos a querer dizer aqui exatamente? Sim, e convém também recordar que há aqui um desafio linguístico muito grande, não é? Ou seja, a Torá, o Antigo Testamento, em geral, é escrito numa língua que é o hebreu. O hebreu é uma língua com um vocabulário relativamente restrito. Já no tempo de Jesus, quando o Antigo Testamento está a circular na língua grega, já nós vemos nas traduções do hebraico para o grego, como o grego tem um vocabulário muito mais rico, nós já vemos que os tradutores, os chamados 70 sábios, que traduziram a Bíblia hebraica para grego, também tomaram uma série de liberdades e traduziram o vocabulário mais pobre do hebreu para o vocabulário mais rico do grego, quer dizer, e depois mais à frente vêm os latinos e fazem a Bíblia latina, chamada Vulgata, não é? Ou seja, há também tudo aqui um desafio gigante. E depois por fim chega às nossas línguas, não é? Ao português e outras línguas que tal, portanto há aqui um desafio gigante de linguística, não é? E é preciso ter muito cuidado quando nós estamos a tentar fazer uma comparação da ciência bíblica com a ciência contemporânea, para além de ser um bocado discutível se devemos sequer fazer a comparação, nós estamos a começar isso para dar aqui a voz ao nosso adversário, não é, Gonçalo? Uhum. Mas mesmo que quiséssemos fazer isto bem, tínhamos que fazer com o cuidado, né, no mínimo ir ao hebraico, não é? No mínimo ir ao hebraico e perceber o campo lexical, o que é que as palavras significam e ter o cuidado de estar a ler as palavras hebraicas e não estar a ler uma tradução da tradução, não é? Portanto, existe aqui um trabalho de casa que também teria que ser feito se quiséssemos fazer esta comparação de forma justa, não é? Exato. Pronto, e depois nós decidimos na apresentação, como não ia haver tempo de ver estes temas todos, não é? Decidimos focar um bocadinho aqui na questão do geocentrismo, portanto, a Terra estar parada no centro do universo. E portanto, há aqui uma Que- pergunta, não é, Gonçalo? A Bíblia ensina o geocentrismo? Será que ensina mesmo? Não é? Exato, pá, porque a verdade havia gente a dizer isso, não é? Mas um bocadinho para percebermos porque é que se diz que a Bíblia ensina o geocentrismo, nós fizemos aqui uma seleção de passagens que penso que algumas delas nós já comentámos na nossa saga do Galileu. Sim, sim. Fizemos aqui uma seleção de passagens que serviam de base, precisamente na altura do Galileu, não é? Para se defender que a Terra teria que estar imóvel e não a mover-se à volta do Sol, não é? Portanto, Que estas são as 5 passagens que foram usadas na altura pelos adversários do Galileu para defender que a Terra estava no centro do universo e que era imóvel. sim, é possível que haja outras, mas estas foram assim as Estas mais são as importantes que mais, nós. sim, as mais Sim, comentadas na altura, sim. Então, século XVII. exato. Então, se calhar começamos assim pela aquela que é a mais forte de todas, não é? Eh, Que é o milagre de Josué, né? que Já é o falámos milagre de sobre Josué. ele há bocadinho. Portanto, Josué está a haver ali uma batalha, não é? E isto é tirado do capítulo 10 do livro de Josué. Está a haver uma batalha e basicamente os israelitas estão a ganhar, mas o dia está a acabar e então vai haver aqui é descrito um milagre para dar mais tempo aos israelitas de ganharem a batalha. Diz o Aos seguinte, amorreus, não é? O adversário é o povo amorreu. sim, diz o seguinte: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, Josué falou ao Senhor e disse, na presença dos israelitas: detém-te, ó Sol, sobre Gibeon, e tu, ó Lua, sobre o vale de Aialon. Bem, estes nomes de terras, É o peço hebraico, desculpa é o hebraico, é o se não hebraico. os pronunciar como deve ser, mas isto às vezes não é fácil. Ok, continuando. E o sol deteve-se e a lua parou,
até o povo se ter vingado dos seus inimigos. Isto está escrito no livro do justo. O sol parou no meio do céu e não se apressou a pôr-se durante quase um dia inteiro. Portanto, portanto, Bernardo, aqui no livro de Josué é interessante, por acaso eu nunca tinha reparado nisto, que ele está a dizer, ele está a descrever isto, não é? E diz que isto está escrito no livro do justo. Portanto, é engraçado ele não está a dizer que viu isto, não é? Não foi uma testemunha ocular, ele está a dizer que leu isto noutro livro. Sim, sim, que é Eu, por uma, acaso, nunca tinha reparado nisto. é um detalhe interessante, que é uma narrativa antiga, não é? Uma Sim, narrativa sim, antiga sim. acerca destes acontecimentos. Exatamente, exatamente. Mas no fundo, pronto, Josué pede a Deus, não é? E depois o sol parou, diz aqui, o sol parou e o céu deteve-se e ele o parou durante quase um dia. Agora, isto quer dizer, eu pessoalmente tenho alguma dificuldade em saltar daqui para a Terra não se move, mas isso se calhar sou eu, não é? Não é só tu, porque há outra pessoa de peso, chamada Galileu Galilei, Que também que o, diz isso. não, o Galileu vai usar esta passagem, atenção para quem nos está a ouvir, que isto é super divertido. O Galileu vai usar esta passagem para defender o modelo de Copérnico. O Galileu vai ter a genialidade de usar esta passagem de Josué, um bocado para esfregar na cara dos seus adversários ptolemaicos, geocentristas. Ele vai dizer, não. Este milagre é muito mais inteligível em chave copernicana. Se o modelo de Copérnico estiver certo, com o Sol no centro e com a Terra à volta do Sol, e depois agora não vamos entrar nesse detalhe, mas o Galileu tem várias linhas explicativas em que ele argumenta que esta passagem fica muito mais fácil de compreender no modelo copernicano com o Sol no centro, que é super interessante para vermos aqui a plasticidade interpretativa, não é? Destas passagens, não é? Nós olhamos para aqui e precipitamos e dizemos logo, olha, cá estão os israelitas, não é? Burros, não é? A ensinarem que a Terra está imóvel, não é? E ensinar o geocentrismo. Pois é, só que o Galileu fez o contrário. Ele diz que esta passagem é mais bem explicada no modelo de Copérnico. Pois, eu não sei. Eu olhando para aqui, eu não percebo como é que se pode tirar que a Terra está parada. Também acho. Mas até- Nem uma coisa nem outra. Eu também não acho nada Sim, óbvia nem uma a coisa nem explicação do outra. Galileu. Sim, exatamente. Sim, nem uma coisa nem outra. Quer dizer, o Sol teve-se isto pode. Quer dizer, nota-se que é linguagem coloquial também, não é? Ou seja, se eu vejo o Sol parar, nós não estamos aqui a discutir se o milagre aconteceu ou não, se é suposto interpretarmos isto enquanto o milagre tem mesmo acontecido. Não estamos aqui a discutir isso. Não? Por acaso, isso é um tema que podia ser interessante explorarmos. Sim, eu Mas acho eu que nem pessoalmente eu nem não tu. o fiz e não Eu sei. também não, nem eu nem tu estamos à vontade para comentar aqui o milagre de Josué, porque é um tema espinhoso. Mas independentemente disso, estavas a dizer que Independentemente disso, Olga, sem dúvida do que Deus milagre. teria o poder de fazer isto se quisesse, mas Claro, sim, sem não é essa a dúvida questão. nenhuma. Agora, será que nós temos que acreditar que aquilo aconteceu? Pronto, não estamos aqui a discutir isso, mas a própria linguagem, não sei, assim, se vejo o Sol a parar, eu acho que isso pode ser. Eu vejo perfeitamente, acho que é perfeitamente aceitável interpretar isto de uma forma metafórica, não é? É a linguagem coloquial. Quer dizer, nós dizemos o sol nasce e o sol põe-se, e nós não estamos a dizer. Toda a gente percebe o que é que se está a dizer com isto, não é? O sol não existia e passou a existir quando aparece no horizonte, não é? Eu te digo outra coisa, que é muito difícil passar daquilo que é uma descrição fenomenológica em que alguém está a relatar o que observou para uma teoria dos astros. Quer dizer, é uma coisa um bocadinho difícil de fazer, não é? Não há aqui no texto informação suficiente que nos permita construir uma explicação meteorológica, peço desculpa, astronómica, não é? Porque isto é um pouco... Meteorológica está noutra escala. Ou seja, o que nós podemos dizer é, se realmente esta história foi bem transmitida sem erro, as pessoas que lá estavam, não é? O que estou a dizer é que o que elas viram foi esta sensação de que o Sol parou e de que o dia ficou mais longo. Isto não há dúvida que é o que as pessoas estão a dizer que estão a ver, não é? Que o Sol parou, o Sol não se pôs, ficou parado, não se apressou a pôr durante quase o dia inteiro. Isto é o que as pessoas dizem que viram. Agora, como é que isto se explica é um sarilho que nós não vamos abordar aqui nesta série de episódios sobre... Até porque eu não preparei isso. Não, nós não preparámos. Nós eu não preparei. Mas fica aqui uma nota para um dia fazermos um episódio sobre o milagre de Josué. Mas temos aqui uma passagem, não é? Que quando nós vimos, Gonçalo, é muito ambígua, porque esta passagem é lida quer pelos geocentristas, quer pelo Galileu, pelos copernicanos, é lida, cada uma das equipas lê à sua maneira, não é? Puxam a passagem
fazem da passagem uma defesa do seu modelo, não é? O que já mostra, não é? A plasticidade desta Ambiguidade. passagem, não é? Sim, claro, Isso, claro. e estava-me a lembrar, quando estavas a dizer que o Galileu foi pegar nisto para defender o modelo de Copérnico, isso, mas vejam a nossa série do Galileu, isso é parte do motivo pelo qual ele se meteu em problemas, porque ele armou-se em Também teólogo e pôs a começou a querer. fazer, começou a interpretar o milagre de Josué no modelo de copernicano, sim. Não, ele não foi o primeiro, mas enfim, mas isto Armou-se em teólogo, saiu da sua, começa, sim, ele saiu da começa, sua área e começou a... começa a entrar no Enfim, campo dos teólogos. nós estamos a rir, se calhar quem não ouviu a série vai achar, então, mas estes tipos estão a gozar com a... Não, não, vão com o ouvir, caso vão do... ouvir. Não, vejam e percebam Vejam a com muita telenovela atenção, que é o vejam com caso muita dele. atenção porque é uma telenovela realmente fascinante. Segunda Exato. leitura, Gonçalo. Bem, Vamos aqui ao livro dos Salmos, vamos ler aqui o Salmo 19, que também é uma das passagens que foi usada na altura da polémica do Galileu. Deus fez lá no alto uma tenda para o sol, de onde ele sai, como um esposo do seu leito, a percorrer alegremente o seu caminho como um herói. Sai de uma extremidade do céu e no seu percurso alcança a outra extremidade. Nada escapa ao seu calor. é assim, isto, para já, eu diria, olhando para isto, o livro dos Salmos nós sabemos que é um livro muito poético, não é? E parece-me altamente poético isto que aqui está. Deus fez lá no alto do céu uma tenda para o sol, de onde ele sai. Isto claramente é linguagem poética, não é? E Sim, nós, sabendo o contexto do livro dos Salmos, sabemos que é uma coisa muito poética. Não? sim, e repara, e as frases a seguir são factuais. Tu olhas para o céu e vês para o sol, não é, de manhã, e vês que ele sai de uma extremidade, não é, de nascente, e depois faz o seu percurso, não é, alegremente, não é, e depois Como um alcança esposo, como é que é? como um Ele sai esposo como do um seu esposo leito. do seu leito. Ora bem, é que até a própria passagem já está a fazer aqui metáforas, não é? Sim, sim. A palavra como um esposo do seu leito a percorrer alegremente o seu caminho. Portanto, está aqui a ser usada a linguagem figurativa, mas isto ao mesmo tempo é factual, não é? Porque no fundo o que nós vemos é que o sol sai de uma extremidade, não é? Do horizonte, que se chama nascente, e depois alcança outra extremidade à qual chamamos poente, não é? Nada escapa ao seu calor, não é? Até aqui onde é que está o erro científico? É como tu dizes, há uma linguagem poética, mas não há sequer aqui nada de errado do ponto de vista do que se vê nos céus, não é? Sim. Vê-se o sol a percorrer o seu caminho, mas porque é que vermos o sol a percorrer o seu caminho implica que a Terra está parada, não é? Exatamente, lá está. Alguém está a descrever o que observa, não é? Não está a fazer uma afirmação científica de qual é que é o modelo do universo. Exatamente. Depois temos o Salmo 93 também, não é? Que diz: O Senhor é rei, vestido de majestade, revestido e cingido de poder está o Senhor. Firmou o universo que não vacilará. Pronto, é aqui a parte que salienta é o firmou o universo que não vacilará. Sim, mas o que é o Mas, universo firme que não vacila? O que é que isto significa? sim, o que é que isso Significa que o significa? universo não se mexe? Não, nem os hebreus achavam isso, não é? Portanto, porque eles viam que as estrelas se moviam, não é? No firmamento. Portanto, o que é que isto significa? Significa que o universo, a mim, parece-me evidente que o universo está bem feito. É algo que está bem Sim, feito. É algo que não se sim, sim. desfaz, não é? É algo que não está colado com cuspo, podemos dizer Sim, assim, não é? e que as leis, mas ok, já estamos a entrar, isso seria depois a conclusão no final, Sim, mas sim, já não já. vamos entrar muito por aí. Mas poderíamos, se quiser, não é? Pensarmos que aqui se calhar há umas leis e tal, não Há é? umas Por leis trás. que Se não calhar há umas leis mudam. que não mudam, eventualmente. Bom, Exato. Então, próxima passagem. A próxima passagem é do Salmo 104 e diz o seguinte: Fundaste a terra sobre bases sólidas, ela mantém-se inabalável para sempre. É parecido com o Salmo 93 que leste há pouco, não é? sim, exatamente. Ok. Finalmente, eh, exato, e aqui pegávamos um bocadinho também no que dissemos para o outro anterior, não é? Mantém-se inabalável. O que é que isso sim, significa? sei o que é que significa, não é? E Eh, a quinta passagem que nós temos aqui. é do livro do Eclesiastes, não é? Capítulo 1, que diz: Uma geração passa, outra vem, e a terra permanece sempre. O sol nasce e o sol põe-se, e visa o ponto de onde volta a despontar. Portanto, outra vez esta É linguagem, parecido, uma linguagem, a sim, é terra parecido. permanece sempre, o sol nasce e o sol põe-se. Lá está, todas estas passagens são esta visão, não é? Como alguém está a observar e vê estas coisas a acontecer, mas isto não implica que a Terra esteja parada. Eu acho que, pelo menos eu tenho bastante dificuldade em olhar para este conjunto de passagens e tirar a conclusão de que a Terra não se mexe, não é? Sim, é muito difícil. Chegados aqui, não é? Chegados aqui, vamos pensar no seguinte: vamos pensar o que é que os primeiros autores venerados pela Igreja, como os chamados padres da Igreja, que escreveram em grego e os que escreveram em latim, vamos aqui pensar e vamos olhar mais especificamente sobre o que é que eles pensaram
sobre esta questão. Será que estes padres da Igreja estavam também a interpretar estas passagens desta maneira geocêntrica? Como é que eles interpretaram estas passagens? Exato, mas eu, E eu acho que antes de irmos para aí, acho que estamos na altura ideal de fazer aqui um pequeno intervalo e dar algum descanso aos nossos ouvintes. vamos embora, fazemos E uma pequena portanto, pausa vamos fazer aqui uma pequena pausa. e voltamos já Não, já. voltamos já e até já. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Depois tens de cortar o meu vídeo naquele bocadinho que estavas agora a falar, porque eu estava cheio de frio e tive que pôr aqui os meus pés dentro da minha meia quentinha. Depois corto isso do meu vídeo. Não te preocupes. E se não tiver nenhum ângulo que eu consiga mostrar, eu ponho uma imagem. Sim, não, mas não, é tranquilo. Eu acho que o que era complicado era só ter-se a mexer-me enquanto estou a falar, isso é que era mais chato. Sim. Mas pronto, mas não é o caso. É assim, Ok. idealmente não deves fazer coisas embaraçosas enquanto falas, mas. Não, isto não é nada embaraçoso. Mas não- Estava aqui à procura da minha meia, ou seja, estava aqui a mexer-me na cadeira, mas não é nada embaraçoso. O problema é se eu não dou por isso. Eu acho que dou quase sempre. A mim parece-me evidente que o universo está bem feito. É algo que está bem Sim. feito. O Santo Concílio decreta que ninguém, confiando na sua própria capacidade, ouse, em matérias de fé e de costumes que dizem respeito à edificação da doutrina cristã, interpretar a Sagrada Escritura segundo o seu próprio entendimento, torcendo-lhe o sentido e presumindo dar-lhe uma interpretação contrária àquele sentido que a Santa Madre Igreja, à qual compete julgar do verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras, tem mantido e mantém, ou mesmo contrária ao consenso unânime dos Santos Padres. Muito bem, então estás aqui a ler a É famosa verdade. passagem da quarta sessão do Concílio de Trento. Estamos aqui no dia 8 de abril de 1546. O Concílio de Trento é o grande concílio da resposta católica ao protestantismo. Portanto, estamos em 1546, por esta altura já metade da Europa tinha caído na heresia protestante e a Igreja Católica tem que responder. E o Concílio de Trento é todo um acontecimento enorme para a Igreja Católica. E porquê é que fomos escolher aqui esta citação? Porque ela tem literalmente a ver com o caso Galileu, não é? E nós E falámos... com aquilo que estávamos a falar mesmo antes do intervalo, não é? E como estávamos a falar do seu intervalo, não é? Ou seja, estes padres da Igreja, não é? Estes padres da Igreja são usados aqui pela quarta sessão do Concílio de Trento como estas figuras de autoridade interpretativa, não é? Como aquela primeira geração de autores respeitáveis, não é? E competentes, mas há aqui, quer dizer, os padres da Igreja não é uma coisa que fica lá atrás no tempo, não é? Ou seja, esta passagem é muito importante. É à Santa Madre Igreja que compete julgar do verdadeiro sentido de interpretação das Sagradas Escrituras. Convém não esquecer que as Sagradas Escrituras surgem na Igreja. É a Igreja que as escolhe, que as seleciona, que as compila e que as declara como inspiradas pelo Espírito Santo. E, portanto, no fundo, sem a Igreja não há Escrituras. E a Igreja, no Concílio de Trento, quer dizer aos protestantes e quer dizer aos católicos também, quer recordar que a Igreja é a casa das Escrituras. A Igreja é quem detém a chave do que se chama a hermenêutica, não é? A interpretação do texto sagrado. E os padres da Igreja são essa primeira geração, muito autoritária, evidentemente, não é? Com muita autoridade, não é? Que começa a escrever, não é? E livros, e importantes cartas e homilias, na qual propõem uma interpretação dos textos sagrados que é feita em Igreja e na Igreja. Os padres da Igreja têm uma interpretação bastante homogénea, bastante consistente das Escrituras, e aqui o Concílio de Trento, mais de 1000 anos depois dos padres da Igreja, quer reafirmar a importância dessa tradição que remonta aos primórdios do cristianismo, não é? E quer dizer que nenhum leigo, que esta frase está um bocado dirigida aos leigos, não é? Ninguém vai interpretar as Escrituras torcendo o sentido ou interpretando em sentido divergente daquele
pelo qual a Igreja sempre interpretou desde os padres da Igreja. Daí esta referência Sim, aos padres. Não é? e os padres da Igreja são particularmente importantes porque muitos deles aprenderam diretamente ou quase diretamente dos apóstolos, que por sua vez Sim, aprenderam de Cristo, não é? E sim. portanto aqui a forma de interpretar as Escrituras, provavelmente a opinião deles é tão importante por eles estarem tão próximos do acontecimento. Estou-me a lembrar em particular aquela passagem muito conhecida depois da ressurreição, não é, dos discípulos de Emaús, em que eles vão no caminho para Emaús e Cristo aparece e lhes vai explicando tudo acerca das Escrituras, não é? Exatamente, Portanto, ou exatamente. seja, Cristo explicava como ler as Escrituras aos seus discípulos. E eles depois, os que aprenderam diretamente com Cristo, explicaram à geração seguinte, que explicou à geração seguinte, e muitos destes padres da Igreja fazem parte destas primeiras gerações que Isso é super importante, ainda Gonçalo. ainda estão a receber a forma de interpretar diretamente ou quase diretamente de Cristo, não é? Isso é super importante. É fundamental. Ao mesmo tempo, Há aqui no fundo, desculpa interromper, há aqui no fundo 3 épocas que estão coladas. A época do próprio Jesus Cristo, não é? A época da revelação de Jesus como Filho de Deus e como Deus, não é? Depois há a época apostólica, na qual os apóstolos ainda estão vivos, não é? E ainda ensinam. E depois entra a época da patrística, que no fundo é a geração que vem a seguir dos apóstolos, mas que preserva a tradição apostólica. E é interessante, nós convidamos quem nos está a ouvir, e nós sabemos que temos alguns ouvintes que são protestantes, nós convidamos estes nossos amigos a ir ler obras de patrística para verem como a doutrina dos padres da Igreja, dos padres gregos, dos padres latinos, é a doutrina católica. É uma descoberta que tem feito não poucos protestantes regressarem à Igreja Católica, depois de perceberem que realmente os padres da Igreja têm uma doutrina que é a doutrina católica. Não é? No fundo, sim. eles interpretam as Escrituras como nós interpretamos hoje em dia. Sim, eu ia aqui chamar a atenção para outra coisa que acho que também é interessante nesta passagem, que é a questão, logo no início, que diz em matérias de fé e de costumes. Acho que isto Sim. é fundamental, porque nós temos aqui... E isto são os temas principais nos quais nós temos que interpretar as Escrituras de acordo com que é o sentido que a Igreja pede, não é? E que os padres Sim. pedem. Quando estamos fora desta matéria, destas matérias da fé e dos costumes, o tema fica um bocado mais... um bocado Não, diferente. Não é? é mesmo isso. A Igreja Católica existe para nos salvar, não é? Para nos dar os sacramentos que nos salvam. E a salvação vem naturalmente, quer da fé que salva, da fé em Jesus Cristo, e vem também dos costumes, que aqui é uma palavra que significa moral, é um sinónimo de moral, e que nada mais nada menos é do que cumprir os mandamentos, não é? O cumprimento dos mandamentos, Exato. que é o que é preciso para a salvação, é fazer o que Deus manda, cumprir a lei de Deus. Uhum. Então, mas, Bernardo, mas os padres da Igreja, eles interpretavam estas passagens de forma geocêntrica? É isso que vamos agora ver. É isso que vamos agora ver. Ou seja, aqui já é interessante Eu estou a aqui. perguntar como se não soubesse. ok? Não, essa pergunta já é aqui estás a apontar para o próximo, para a próxima parte deste episódio em que vamos dar a voz a estes padres da Igreja. Mas para quem está a ouvir com atenção, reparem que parece que há aqui um pequeno detalhe que o Gonçalo apontou que não era nada pequeno, não é? É que Trento está a dizer-nos que nós não podemos discordar da interpretação que os padres da Igreja fazem das Escrituras em matéria de fé e de moral. Interessante, não é? O formato da Terra, ou o movimento da Terra, ou do Sol, ou da Lua, são tema de fé e de moral? É um bocadinho. Vai haver alguns teólogos que vão dizer que indiretamente estão ligados à fé, já lá iremos. Mas reparem que não é óbvio que estes temas da astronomia sejam temas de fé e de moral. Mas E então pronto, vamos aqui dar a voz, nós temos... aos padres da Igreja, ver o que é que eles Sim, pensam e sobre nós... esta questão. Exato. E nós tiramos aqui dois exemplos, o Basílio de Cesareia e o Atanásio de Alexandria, e vamos ver o que é que eles dizem em relação Isto a são isso. padres gregos, não padres gregos. Basílio de Cesareia e atrás de Alexandria são padres da Igreja de língua grega. Sim, que viveram ali por volta do século IV. Século IV, tal e qual. Atanásio mais antigo. Ou pelo menos escreveram isto por volta do século... Sim, Estou a ver aqui. Mas Escreveram isto. o Basílio é umas 2 gerações mais novo que Atanásio de Alexandria. Então, o Basílio de Cesareia diz o seguinte... No seu livro sobre... Já agora desculpa interromper-te. No seu livro sobre os 6 dias da criação. No Hexameron. Ok. Ele diz o seguinte... Há investigadores da natureza que apresentam razões para a imobilidade da Terra, colocada, dizem eles, no centro do universo. Ela necessariamente repousa sobre si mesma. Assim, os corpos pesados movem-se de cima para baixo. O baixo não é senão o centro do mundo. Não te admires, pois, de que o mundo nunca caia.
Ele ocupa o centro do universo, o seu lugar natural. Reserva a tua admiração para a origem de uma ordem tão perfeita, para a sabedoria de Deus. Interessante, não é? Interessante isto. Sim, exato. Epá, e eu acho interessante várias coisas. Acho interessante, repara que ele não está a interpretar as escrituras. Não. Não está de todo. Ele está, ou seja, estás a dizer, o livro é sobre os 6 dias da criação, não é? Mas ele aqui, pelo menos nesta passagem, não parece estar a referir-se às escrituras propriamente ditas. O que ele está a dizer é que há investigadores da natureza, e nós sabemos que havia, não é? E nós sabemos provavelmente a quem é que ele se está a referir, provavelmente Aristóteles, não é? E outros tantos gregos. Sim, claramente isto é ciência aristotélica. Sim, este modelo que ele está aqui a dizer, repara que já não é o modelo hebraico, não é? Já não é aquele modelo hebraico. Então ele está a dizer que a Terra é esférica, não é? Porque cai tudo para o centro do mundo, não é? Certo. E o que ele está a dizer é que há investigadores da natureza, os cientistas, nós hoje chamaríamos cientistas, não é? Na altura não tinha esse nome. Os cientistas apresentam-nos as razões para a Terra estar imóvel. As razões, ou seja, apesar deste livro ser uma homilia, já agora isto é a homilia número 1, secção 10, apesar de ele estar a fazer uma homilia sobre os 6 dias da criação, Basílio aqui está claramente a citar a ciência da sua época, não há nenhuma dúvida que ele está a fazer isso. Ele diz, há investigadores da natureza que apresentam razões. Portanto, ele está a fazer um trabalho de divulgação, diríamos hoje em dia, um trabalho de divulgação científica, não é? E está a partilhar com os seus leitores o que é que os sábios da época dizem, quais são as razões que eles invocam para que a Terra seja imóvel e para que o centro do mundo seja o local para onde convergem os corpos pesados, porque ele também diz isto, não é? Os corpos pesados movem-se de cima para baixo e o baixo, entre aspas, não é outra coisa senão o centro do mundo. Isto é literalmente Aristóteles, não é? É a lógica de Aristóteles que os corpos térreos convergem para nós nos nossos episódios sobre Galileu chamávamos isto o ralo, não é? Para o ralo do universo, não é? Exato. O umbigo, não é? Acho que é logo na primeira parte, ou é na primeira ou na segunda que nós fazemos na primeira esta parte nós falamos sobre do universo aristotélico. Sim, sobre o cosmos de Aristóteles, sim. Mas no fundo não é, é que é preciso perceber isto. Há aqui um equívoco típico. Nós estamos sempre podemos estar a repetir-nos face aqui a vários episódios, mas é muito importante esta questão. Não é que a terra aristotélica ou bíblica, ou até a terra destes padres da igreja, fosse o lugar mais importante do mundo, ou porque o homem era muito importante. Não, é o contrário. A terra é a parte, menos digna. Aliás, é a parte menos digna. Sim. Na visão, nesta visão, até no centro estaria o inferno, não é? Certo. Mesmo no coração da Terra estaria o inferno, sim. Aliás, a palavra Deus latina... está lá em cima. A palavra latina inferi quer dizer a parte de baixo, não é? Quer dizer o que está por baixo, não é? É daí que vem a palavra inferno, é o que está por debaixo da Terra, não é? Portanto, realmente a Terra não é suposto ser a parte mais digna. Os corpos térreos são os menos dignos, os corpos mais dignos são aqueles que são subtis, que voam, não é? Como o ar e o fogo e o éter, não é? Os corpos mais pesados, como a terra e a água, caem para o centro do universo. Exato. Bom, depois temos Atanásio de Alexandria, no seu livro Contra Agentes, ou Contra Agentes. Contra Agentes. Deve ser contra os gentios, não é? Sim, algo desse estilo. Sim, no fundo contra os que não acreditam, não é? Contra os descrentes. Exato. Livro 1, parte 3, secção 44. E ele diz o seguinte: o céu move-se no seu giro, as estrelas percorrem o firmamento, a terra permanece firme, mas todas estas coisas, e muitas mais, que pela sua multidão não podemos enumerar, o autor das maravilhas e prodígios, o Verbo de Deus, dá-lhes movimento, vida e ordem, pelo seu próprio aceno, fazendo do universo uma só harmonia. Que bonito, não é? Sim, é bonito. But aqui, de facto, ele tem esta ideia de que a Terra está firme, não é? E que o sim, resto a Terra das coisas permanece firme, sim. Permanece firme. Que é o que se vê. Sim, não, que é o que se vê, mas em que medida é que ser firme significa que está no centro, não é? Mas pronto, mas ele até pode... Eles claramente, nesta época, têm a visão de que a Terra está no centro. Sim. E isso acontece muito porque é a visão científica da altura, não é? Sim, estão inspirados nos gregos, não é? Isto é tipicamente a física de Aristóteles e a astronomia de Ptolomeu. E ele ele está aqui aqui a vigorar, não é? Exato. Ele aqui está maravilhado com a ordem da criação, com a maravilha que é a harmonia. Portanto, fazendo todo o universo uma só harmonia. Isto foi criado pelo Verbo de Deus, não é? Que engraçado. Até assim, longe de ver isto como um conjunto de afirmações contra a ciência, não é? A mim parece-me, no fundo, que temos aqui padres da igreja maravilhados com a ordem da criação conforme é apresentada pela ciência da época. Sim, sim. É mesmo isso. Agora vamos aqui dar uma voz ao maior padre latino da patrística, não é? Que é aqui o Santo Agostinho. Vamos aqui dar a voz ao Santo Agostinho. Vamos ler duas passagens de Santo Agostinho que têm a ver com esta questão.
Uma delas, que é a primeira da Cidade de Deus, já estamos aqui no começo do século V, em Santo Agostinho, e depois a segunda passagem é sobre a obra O Sentido Literal do Gênesis. Portanto, vamos começar aqui com a Cidade de Deus, e eu vou ler aqui a primeira passagem, Gonçalo, e depois a seguir trocamos. Estas passagens têm até alguma dimensão, são extensas, mas vejam como é interessante, não é, aqui Santo Agostinho comentar esta questão. Então o que é que Santo Agostinho diz? A Cidade de Deus, livro 22. E uma tão excelente força da mente e da razão não dá testemunho da quantidade de bem existentes na natureza que lhe permitem descobrir, aprender e praticar tais artes? Com que sagacidade se adquiriu uma perícia imensa no conhecimento das dimensões e dos números, das revoluções e da ordem dos astros. Elas resplandecem nos inúmeros e variados encantos do céu, da terra e do mar, na tão grande provisão e na maravilhosa beleza da própria luz, no sol, na lua e nas estrelas, na multiforme formosura de tantos e tão grandes animais, dos quais suscitam maior admiração os que são mais pequenos. Aqui um detalhe delicioso entre parênteses, diz ele: surpreendem-nos mais os trabalhos das formigas e das abelhas do que os imensos corpos das baleias. Que bonito, não é? Exato. Eu acho Fim de engraçado, citação. ele aqui até parece que isto quase não tem muito a ver com a. Não tem muito a ver com a questão de se a Terra está parada ou a mover-se, mas tem um bocadinho porque ele está aqui a falar do conhecimento que se tem na época, das revoluções e da ordem dos astros, não é? Podemos dizer que seria por aí. Mas ele, no fundo, ele está maravilhado com o conhecimento que se consegue ter. E Com com conhecimento razão. científico, não é? Sim, Conhecimento e com científico, não razão. é? Sim, o conhecimento científico. E com razão, nós podemos pensar, tudo bem, o conhecimento científico que eles tinham na altura não é o mesmo que nós tínhamos hoje em dia, mas não deixa de ser extraordinário. Como É. é que nós conseguimos, só o facto de se poder, por exemplo, prever quando é que vai acontecer um eclipse, não é? O facto de eles conseguirem fazer isso é extraordinário, é absolutamente incrível. E é natural que perante este tipo de capacidades a pessoa fique a pessoa fica absolutamente abismada, não é? Como é que eles eram capazes de descobrir estas coisas? Como é que são capazes de prever quando é que um determinado planeta vai estar num determinado sítio, não é? É extraordinário, é extraordinário. É incrível. Nós nem temos a noção da quantidade de saber que já estava acumulado na época, não é? Nem temos a noção Exato. disso, não é? E eu acho, Gonçalo, aqui este Santo Agostinho, como entusiasta da ciência, é fascinante, porque ele diz: uma tão excelente força da mente e da razão. Ele, no fundo, está mesmo aqui entusiasmado, não é? Com a aplicação da mente e da razão à descoberta das coisas da natureza, não é? Portanto, não tínhamos uma ideia completamente absurda e até fantasiosa de que os padres da Igreja tinham algum problema contra o conhecimento científico. Pelo contrário, estas passagens que nós encontramos aqui e trouxemos para a nossa apresentação, Gonçalo, são reveladoras de um espírito muito entusiasta e otimista em relação ao conhecimento científico. Da época, Exato. claro, não é? Da época, Sim, claro. da época. Era o que eles tinham, não é? Isso é uma verdade lá para ali, não é? Eles não podiam ter o conhecimento de hoje, não é? Tinham o Seria conhecimento da estranho. ciência da época deles, não é? Seria muito estranho, não é? Seria muito estranho ter algum oráculo que lhes dava conhecimento sobre a ciência contemporânea. Então agora, Gonçalo, fazes aqui o favor de leres a próxima passagem de Santo Agostinho, que é muito mais direta aqui ao tema que estamos aqui a tratar, da questão do geocentrismo. E então vais Sobre o ler do sentido. Sentido Literal do Gênesis, livro 2, capítulo 9 e capítulo 11. Então ele diz o seguinte: costuma também perguntar-se qual deve ser, segundo as nossas escrituras, a forma e a figura do céu. Olha, agora vamos ver que ele vai falar precisamente deste tema. Sim. Muitos discutem essas matérias que os nossos autores, com maior prudência, omitiram, por não serem úteis ao aprendiz para alcançar a vida bem-aventurada. Pois, que me importa a mim se o céu, como uma esfera, encerra por todos os lados a terra suspensa no meio do mundo. Isto era a visão do cosmos do Ptolomeu, não é? Ou se, de uma só parte, a cobre por cima como um disco. A ideia do cosmos hebraico que falámos na primeira parte deste Sim. episódio. Não é? Mas porque se trata de fé, da fé nas Escrituras, deve dizer-se, brevemente, que, sobre a figura do céu, os nossos autores sabiam o que é verdade, mas que o Espírito de Deus, que por eles falava, não quis ensinar aos homens estas coisas, que de nada serviriam para a salvação. Interessante. Aqui é interessantíssimo, porque repara que ele, pronto, os modelos, repara, por um lado, na abertura dele, não é? Ele diz: a mim não me interessa muito para a minha salvação se a Terra é um disco ou se
ou se é esférica, esfera, sim, é cerrada por sim. todos os lados pelo céu, não é? Que, Sim. no fundo, eram os dois modelos que ele tinha mais à mão, não é? Claro, não. Estas duas E visões. Santo Agostinho é um homem que está mergulhado na cultura da sua época, não é? Que é geocêntrica e Sim, ele romana era e muito... helénica, não é? E sim, e ele era muitíssimo letrado, não é? Muitíssimo instruído. E portanto há aqui uma tensão em Agostinho, não é? Entre a visão do cosmos hebraica, não é? Do tal disco, e a visão do cosmos dos gregos, não é? Mas aqui Santo Agostinho está a assentar no essencial. O que é que interessa para a salvação das almas isso? E nós não podemos achar que há aqui um desprezo pelo conhecimento. Por isso é que fomos buscar aquela passagem da Cidade de Deus, antes desta, que era para nós vermos que há aqui um fascínio de Santo Agostinho pelo conhecimento científico. Sem esse contexto, depois nós, se lêssemos só aquilo que tu leste, Gonçalo, poderíamos ficar com a ideia que Santo Agostinho tinha um desprezo pelo conhecimento da natureza, Sim, mas não é. Mas é o caso. ele, e nós já o citámos noutros sítios, tem aquelas citações famosas, não é? De que se os cristãos devem saber, estou a dizer mais ou menos, não é? Mas os cristãos não devem dizer asneiras de ciência, porque senão depois quem sabe de ciência não vai confiar naquilo que eles têm para dizer de fé, por facto de eles estarem a dizer asneiras da parte científica, não é? É, essa passagem muito famosa também é aqui deste livro do Centro Literal dos Gênesis também. Mas eu achei, nós na altura comentámos isto, que uma parte muito interessante desta passagem é precisamente a primeira, por causa deste tema. Será que a Bíblia é contra a ciência? E ele diz logo aqui no início, muitos discutem essas matérias, da forma e a figura do céu. Muitos discutem essas matérias, que os nossos autores, e aqui a referir-se aos autores da Escritura, não é? Autores Com sagrados, maior não é? prudência, omitiram. Ou seja, Interessante, não é? o Santo Agostinho, pá, que é dos... Doutor da Igreja. um dos teólogos mais importantes de todos os tempos, não é? E aceito como grande teólogo tanto por católicos como protestantes. Já agora, não é? Porque pelo menos há muitos protestantes que têm muita Sim. reverência Certo. por Santo Agostinho até. Não é? Ele diz-nos isto, ele diz que os autores omitiram esta questão. O que é interessante, porque nós estávamos a ver agora mesmo, ou pelo menos na primeira parte, nós estávamos a ver que as pessoas utilizavam as Sagradas Escrituras para defender um modelo ao outro. Não é? E, no entanto, temos aqui Santo Agostinho a dizer que eles não dizem isto. Por que será? Santo Agostinho está claramente aqui na opinião de que as Escrituras são neutras do ponto de vista de qual é a figura do céu, de qual é a estrutura do universo, o que é interessante, não é? Exato. Bom, e acho que estamos aqui na altura, chegando aqui a este impasse, não é? Porque é que será que as Escrituras... Porque é que será que Santo Agostinho diz que as Escrituras são omissas, não é? São Em relação silenciosas. ao modelo do Não mundo, dizem. Não dizem qual é o modelo do mundo. Acho que estamos aqui na altura ideal de fazermos aqui uma pausa um bocadinho mais longa, não é? Vamos fazer... Se calhar terminamos aqui a primeira Sim. parte deste episódio, como estávamos a dizer, e pronto, e agradecemos aos nossos ouvintes este bocadinho. Acho que É isso está mesmo, na altura Gonçalo. É isso de eles mesmo. fazermos esta pausa. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever para gosto e partilhar. Esperamos que tenham gostado deste bocadinho e... Isto é só para abrir o apetite, não é? A Bíblia e ciência inimigas ou concordantes. Fiquem por aí e não deixem de acompanhar os próximos episódios desta série. Exato. Portanto, obrigado, Bernardo, por este bocadinho. Obrigado, Gonçalo. E Um até à abraço. próxima. E até Um ao abraço. próximo episódio. Um abraço. Até à próxima. E foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, porque tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. O Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.